Good morning. Bom dia. It's good to see all of you this morning. É bom ver a todos vocês esta manhã. Last night we talked about mental strongholds. Na noite passada nós conversamos sobre fortalezas mentais. How we've been conditioned by the world in which we have been raised. Como fomos condicionados pelo mundo no qual nós fomos criados. This morning we're going to talk about the battle for a mind on page. Esta manhã nós vamos falar sobre a batalha por nossas mentes, na página 17. Yeah. And if you would turn there, we have some verses we want you to see. Se você puder abrir a sua apostila, há alguns versos que nós gostaríamos que vocês acompanhassem. Let me tell you two things about myself. Deixe-me dizer duas coisas sobre mim. Number one, first and foremost, I'm absolutely committed to God's Word. Primeiro e principal, eu sou absolutamente comprometido com a palavra de Deus. I want to make, first of all, is this really true? E eu gostaria de dizer, isso é realmente verdade? And then secondly, is it balanced? E a segunda pergunta, isso é equilibrado? Heresy doesn't always begin with error. Heresias não sempre começam com erros. It usually begins with truth out of balance. Normalmente as heresias começam com a verdade desequilibrada. I'm probably the only American pastor E provavelmente o único pastor americano who is co-authored with therapists, theologians, missiologists, and doctors. que foi coautor com psicólogos, terapeutas, missiologistas. Because I'm committed to a holistic answer. Fui eu porque eu tenho um comprometimento com uma visão holística. There's sometimes you just need the doctor. Algumas vezes você simplesmente precisa do médico. The other times you just better go to God. E outras vezes você deve procurar a Deus. And finding that balance is a very important issue for Christians. E encontrar este equilíbrio é uma questão muito delicada para os cristãos. For instance, in our book on depression, Por exemplo, no nosso livro sobre depressão, I personally think it's a body, soul, and spirit problem. eu pessoalmente acredito que isto é uma questão do corpo, da alma e do espírito. And requires a body, soul, and spirit answer. E que demanda uma resposta espiritual da alma e do espírito, da mente. There's times when medicine is what you need. Há momentos em que remédio ou medicina é o que você precisa. Taking a pill to cure your body is a good thing. It's commendable. Tomar uma pílula to kill your body. But taking a pill to cure your soul is deplorable. Tomar uma pílula para matar o seu corpo pode ser aconselhável às vezes, mas tomar uma pílula para matar a sua alma é deplorável. I'm certainly not against medicine. Eu certamente não sou contra remédios. Medicine is a big part of my personal family. Remédios são uma parte considerável da minha família pessoal. But every doctor that I know Mas todos os médicos que eu conheço knows that you can only answer so many questions with medicine. Sabem que não podemos responder tantas perguntas com a medicina. Most people are actually sick because of psychosomatic reasons. A maioria das pessoas estão doentes por razões psicossomáticas. And so go to the hospital if you need that kind of treatment. Então vá ao hospital se você precisar deste tipo de tratamento. But the rest, go to God. Mas com relação às demais coisas, volte-se para Deus. I actually believe it's the church's responsibility to resolve the psychosomatic problems. Na verdade, eu acredito que é uma responsabilidade da igreja resolver os problemas psicossomáticos. I believe we can cast our anxiety upon Christ. Eu acredito que nós podemos lançar a nossa ansiedade aos pés de Cristo. I do believe we have an adequate answer for depression. That's not chemical. Eu acredito que nós temos uma resposta adequada à depressão que não é química. And if you're struggling with some kind of an addictive behavior, your only hope is in Christ. E se você está se debatendo com algum tipo de comportamento
aditivo, viciante, eu acredito que a sua única esperança é em Cristo. Secular 12-step programs will not set you free. Alguns programas seculares não vão libertá-lo. The goal is not to abstain. O objetivo não é se abster. Because now you would have just a dry drunk. Porque você vai ter somente uma pausa da sua bebedeira. You take away the alcohol and the drugs, they're more miserable now than they were before. Você tira o álcool e as drogas e se sente mais miserável agora do que era antes. And the goal is to be free from that. Mas o objetivo é tornar-se livre destas coisas. But you can't think of this in one dimension. Mas você não pode pensar sobre isso em uma única dimensão. If the goal was abstinence, se o objetivo fosse a abster-se, abstinência, then Ephesians 5:18 would read like this. Então Efésios 5:18 teria a seguinte formatação: Do not drink, therefore stop drinking. Não bebam, por isso parem de beber. But it's to be filled with the Spirit. Mas o final sejam cheios do Espírito Santo. If you walk by the Spirit, you won't carry out the desires of the flesh. Se você andar no Espírito, você não vai atender aos desejos da carne. This cannot be a single diagnosis. Isso não pode ser um diagnóstico simples e único. You show me somebody who's addicted to anything. Normalmente alguém que é viciado ou dependente de qualquer coisa. And I'll show you a miserable person. Eu vou mostrar para vocês que essa pessoa é miserável, who has a poor self-image, que tem uma autoimagem muito pobre, who's depressed and que angry, tem depressão e raiva. And the answer is just to abstain? E a resposta é simplesmente abster-se. That's nonsense. Não faz sentido. And we have a much more adequate answer to that in Christ. Nós temos uma resposta muito mais adequada a este problema em Cristo. So, if you want to know how we look at holistic issues such as mental health, this is a book I'd recommend. Se você quer saber como devemos olhar para problemas holísticos sobre saúde mental, este é um livro que eu recomendo. O Renascer da Esperança. And, dealing with depression, which is a major problem all over the world. Lidar com depressão, que é um problema muito grande na maior parte do mundo. And again, let me just stress, I'm not against medication. Deixe-me enfatizar mais uma vez, eu não sou contra remédios. What I don't like is this. O que eu não gosto é o do seguinte: Oh, you're depressed, here, take a pill. Você está deprimido? Então tome uma pílula. I mean, that's way too simplistic. Eu acho que isso é simplista demais. It may be appropriate in some occasions. Pode ser apropriado em algumas ocasiões. But depression is a major sense of helplessness and hopelessness. Mas a depressão é um sentimento profundo de desesperança e de incompetência para fazer alguma coisa. And the major cause is a reaction to losses in our life. E a causa principal é problemas de perdas em nossa vida. Medicine will not solve that for you. O remédio não vai resolver esse problema para você. We have to learn to grow through those crises of our life. Nós precisamos de aprender a atravessar essas crises em nossas vidas. Now let me turn my attention to the spiritual battle that is for our mind. Deixe-me falar um pouco sobre a batalha espiritual que é travada em nossas mentes. And let me just reflect on my own personal journey. E deixe-me refletir sobre a minha própria jornada pessoal. I used to be an aerospace engineer. Eu fui um engenheiro aeroespacial. I was so left-brained that my head tilted on one side. É como se minha cabeça pendesse para um lado. I thought there was a natural answer for everything, a natural explanation. Eu achava que havia uma resposta natural para tudo, uma explicação natural para tudo. And when I came to Christ, I realized that's not true. E quando eu aceitei a Jesus, eu entendi que isso não era verdade. And my good seminary taught me all about the world and the flesh. E o meu bom seminário me ensinou tudo sobre o mundo e a carne. But didn't prepare me very well to understand the nature of the spiritual world. Mas não me preparou muito bem para entender a natureza do mundo espiritual. And now, after years of
working around the world and studying God's Word, E agora, anos de viagens ao redor do mundo e estudo da palavra de Deus, I've gone through a lot of paradigm shifts myself. eu experimentei várias mudanças de paradigma na minha vida. It's affected how I read my Bible. Isso afetou a maneira como eu leio a minha Bíblia. It reflects a battle between good and evil. Reflete na batalha entre o bem e o mal. It doesn't talk about one kingdom. There's clearly depicts there are two kingdoms. Na verdade, ela não fala somente sobre um reino, mas que certamente existem dois reinos. In seminary, I heard all about the kingdom of God. No seminário, eu ouvi tudo sobre o reino de Deus. They never told me about the kingdom of darkness. Ninguém me falou sobre o reino das trevas. And so it's a battle between the false prophets, the true prophets, Então, qual é o equilíbrio entre os falsos profetas e os profetas verdadeiros? between the Christ and the Antichrist. Entre o Cristo e o anticristo? And we're in that battle whether you like it or not. E sobre essa batalha que você tem que enfrentar, quer você goste ou não. The Apostle Paul says that what you see is temporal, passing away. O apóstolo Paulo disse que o que você vê é temporário, vai passar. That what you don't see is eternal. Aquilo que você não vê é eterno. So in one sense, the spiritual world is more real than the natural one. Em um certo sentido, o mundo espiritual é mais real do que o mundo real. It's really hard for a Westerner to wrap their mind around that kind of a concept. É difícil mesmo para um ocidental ficar pensando sobre esse tipo de conceito. And for me personally, it took a lot of paradigm shifts to get there. E, pessoalmente, eu precisei de experimentar várias mudanças de paradigma para chegar até esse ponto. A lot of Christians in the States aren't even aware that they're in a spiritual battle. Muitos crentes nos Estados Unidos não têm nem a menor ideia de que existe essa batalha espiritual. Maybe you think you're not. Talvez vocês achem que não, Well, let me ask you 3 questions. mas deixe-me fazer 3 perguntas. How many have experienced some form of temptation this week? Quantos de vocês experimentaram algum tipo de tentação durante esta semana? And the rest are liars. E o restante são mentirosos. See, now biblically, who's the tempter? E biblicamente, quem é o tentador? You thought I was that sweet roll this morning, didn't you? Vocês pensaram que estavam numa posição confortável essa manhã, não pensaram? It's just the object he uses. Na verdade, o objeto que ele usa, One of my Western theologians wanted to prove to me that it was just the flesh. é um dos meus teólogos que provou a mim que isso era uma situação da carne, So he showed me 1 John chapter 2. me mostrando 1 João capítulo 2, All, pointed out, all that is in the world. apontando tudo o que está no mundo, The lust of the flesh, os desejos da carne, the lust of the eyes, os desejos dos olhos, the boastful pride of life. a vida, o gabar-se da língua, He said, see, that's all that's in the world. tudo é isso que está no mundo. I said, go back and look at the context again. E ele disse, vamos voltar e vamos olhar para o contexto novamente. All you did was point out the 3 channels that the devil uses Tudo que você fez foi apontar para os 3 canais que o diabo usa to tempt us. para nos tentar. Exactly the same 3 channels he used to tempt Eve. Exatamente os 3 canais que ele usou para tentar Eva. Exactly the same 3 channels he used to tempt Jesus. Exatamente os mesmos 3 canais que ele usou para tentar a Jesus. All you see is the channel. Tudo que você vê é o canal. You don't see the devil behind it, Você não vê o diabo por trás dele, the God of this world, mas o Deus deste mundo, the prince of power of the air, o príncipe do ar, whom Jesus referred to as the ruler of this world. com o qual Jesus se referiu como o príncipe deste século. How many here have struggled with the accuser of the brethren? Quantos de vocês enfrentam dificuldades com o acusador dos irmãos? Some of you are slow to raise your hand. Alguns de vocês estão demorando um pouco para levantar suas mãos. But let me ask the question this way. Mas deixe-me fazer a pergunta de uma outra forma. How many have struggled with thoughts like this? Quantos de vocês se debateram com pensamentos como os seguintes? I'm stupid. Eu sou estúpido. I'm ugly.
Eu sou feio. I'm no good. Eu não sou bom. God doesn't love me. Deus não me ama. I'm different from others. Eu I'm different from others. sou diferente dos outros. This isn't going to work. Isso não vai funcionar. You don't have to raise your hand, folks. Você não precisa de levantar sua mão. He accuses the brethren day and night. Ele acusa os irmãos noite e dia. How many of you are deceived? Quantos de vocês foram iludidos? In one sense, we all are. De certo modo, todos nós somos. Anybody here who is omniscient, please stand. Omniscient? All-knowing? Is anyone here? Todo mundo que sabe de tudo aqui, por favor, se levante. And we will offer you a counseling session. E nós vamos te oferecer uma sessão de aconselhamento. Here's the battle. Aqui está a batalha. If I tempted you, you would know it. Se eu te tentasse, você saberia. If I accused you, you would know it. Se eu acusasse você, você saberia. If I deceived you, Se eu iludisse você, you don't know it. você não saberia. If you knew it, you're not deceived anymore. Se você soubesse, você não seria iludido mais. Boy, now there's a new idea. Olha, tem uma outra ideia, uma nova ideia. It's not new. Não é velha, não é nova. Eve was deceived, Eva foi enganada and she believed a lie. e ela acreditou numa mentira. But I'm a good person. Mas eu sou uma pessoa boa. When Eve was deceived, Quando Eva foi iludida, she hadn't yet committed a sin. ela não tinha cometido nenhum pecado. Don't tell me that good people can't be deceived. Não me diga que pessoas boas não podem ser iludidas. When you keep that in mind, think of the high priestly prayer in John 17. Quando você tem isso em mente, pense na oração sacerdotal de João 17. Jesus is about to leave planet Earth and go to the Father. Jesus está prestes a deixar o planeta Terra e ir para o Pai. He's going to leave behind the 11. Ele vai deixar para trás os 11. You already lost one. Ele já tinha perdido um. Who was it that filled the heart of Judas to betray Christ? Quem encheu o coração de Judas para que ele traísse a Jesus? It was Satan. It was Satan. Foi Satanás. Um, Foi Satanás. so how does he pray? Então, como ele ora? I ask not that you take him out of the world, Eu te peço que não os tires do mundo, but you keep him from the evil one. mas que os livres do mal. How? Como? Sanctify them in thy word is truth. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. The only way to stop deception is to know the truth. A única forma de eliminarmos o engano é conhecermos a verdade. You don't have to know all the deceptions and errors in the world. Você não precisa conhecer todos os enganos e erros do mundo, But you've got to know the truth. mas você precisa conhecer a verdade. When I first started to understand this battle for people's minds, Quando eu primeiro comecei a compreender esta batalha pela mente das pessoas, I began to realize that most of the problems I was dealing with eu comecei a tomar consciência de que a maioria dos problemas com os quais eu estava lidando happened when people were much younger. aconteciam quando as pessoas eram mais jovens. So we did some research. Então fizemos algumas pesquisas. We went to very committed Christian schools and churches. Nós fomos para igrejas e escolas cristãs muito comprometidas. We surveyed 1,725 Christian young people. Nós fizemos uma pesquisa com 1.700 jovens. 71% said that they're hearing voices. 71% disseram que estavam ouvindo vozes. Like there's a subconscious self talking to them. Como se houvesse um ser subconsciente conversando com elas. Now, are they mentally ill? Eles estavam doentes mentalmente falando? Or is this a spiritual battle? Ou era esta uma batalha espiritual? I believe it's the latter. Eu acho que é a segunda opção. Listen to 1 Timothy chapter 4, verse 1. Vamos ouvir 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. And listen to the language that Paul uses. E vamos ouvir a linguagem que Paulo usa. Go ahead. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos
alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. That is presently happening all over the world. Isto está acontecendo atualmente em todas as partes do mundo. I personally have probably counseled about 2,000 people. Eu, pessoalmente, já fiz aconselhamento a mais de 2.000 pessoas Who are struggling in their thought life, que têm dificuldades na sua vida de pensamentos, have difficulty concentrating and reading their Bible. que têm dificuldades para se concentrar e para ler a Bíblia. Some are struggling with blasphemous thoughts. Alguns estão tendo dificuldades com pensamentos nocivos And usually very condemning, accusing type thoughts. e pensamentos de acusação e de autocondenação. With rare exception, that's proven to be a spiritual battle. Com raríssimas exceções, está comprovado que isso é parte de uma batalha espiritual. We've learned how to sit down with that individual, Nós sentamos com alguns desses indivíduos, help them submit to God, resist the devil, and walk off free. nós os ajudamos a se submeterem a Deus, a resistirem ao diabo, e eles se tornam livres. Most of them have discovered for the first time there is actually a peace of God that guards their heart and their mind. Algumas dessas pessoas descobriram pela primeira vez que há uma paz de Deus que guarda nossas mentes e corações. We also in that survey asked some other questions. Nós também, nesta mesma pesquisa, fizemos outras perguntas. 74% believe they're different from others, kids. 74% destes jovens acreditavam que eram diferentes dos outros. That Christianity works for others, but it doesn't work for them. Que o cristianismo funcionava para os outros, mas não funcionava para eles mesmos. Now, is that true? Isso é verdade? Of course not. Claro que não. Christ is all and in all. Deus é tudo para todos. But if they believe that, would it affect how they live their life? Mas se acreditamos nisso, com certeza isto afeta a maneira como conduzimos nossa vida. Of course it would. Com certeza. If they played a fantasy game like Dungeons and Dragons, Se eles jogassem um jogo de fantasia como Calabouço e Dragões, 43% of that group have impulsive thoughts to kill people. what's the percentage? 43%. 43% destas pessoas que jogam esses tipos de jogos têm impulsos para matar pessoas, Like grab a knife and stab somebody. como pegar uma faca e esfaquear alguém. Now, in the vast majority of cases, they're not doing that, Na maioria dos casos, as pessoas não fazem isso, na verdade, but they're troubled by the thought. mas elas têm dificuldades com os seus pensamentos. Now, let me show you from Scripture that Satan has that capacity. Deixe-me mostrar a vocês, através das Escrituras, que o Satanás tem esta capacidade. Look at your syllabus this morning. In 1 Chronicles 21. Deixe-me ler com vocês esta manhã. 1 Crônicas 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Now, how does Satan do that? Como que Satanás fez isso? Did he sit down face to face and have a conversation? Ele sentou-se cara a cara com Davi e teve uma conversa? No, these were David's thoughts. Não, estes foram os pensamentos de Davi. Or at least he thought they were. Ou pelo menos ele pensou que eram dele. That was the deception. Este era o engano. Now, you might ask the question, what's wrong with that? Você pode fazer a pergunta, o que há de errado nisso? Wouldn't you want to know how many troops you have, how many soldiers you have? Em querer saber quantas tropas você tem, quantos soldados você tem. Now, the next verse says the captain of his guard knew it was wrong. Mas os próximos versos dizem que o capitão da guarda sabia que isto estava errado. And asked David why he was bringing that sin upon them. E como Davi estava cometendo um pecado que os afetaria. This was David who had a whole heart for God. Este era Davi, que tinha um coração totalmente voltado para Deus. David wrote in Psalm 33 that a horse was a false hope for victory. Davi escreveu do Salmo 33
que os cavalos eram uma falsa esperança de vitória. This man's confidence was in God. A sua confiança estava em Deus. That's why he could slay the giant. É por isso que ele conseguiu matar o gigante. So how would Satan tempt somebody like that? Como Satanás tentaria alguém como Davi? Would he tempt him to sacrifice his babies? Ele o tentaria a sacrificar os seus Não. filhos? No, that won't happen. Não, isso não aconteceria. It won't happen to you either, probably. Também não vai acontecer com você, provavelmente. No, he would take somebody of that stature Não, ele pegaria alguém desta estatura and tempt him to take his eyes off of God's resources and put him on his resources. e tentaria essa pessoa tirar os seus olhos dos recursos de Deus e olhar para os seus próprios recursos. Don't trust in God, trust in your army. Não confie em Deus, confie no seu exército. You think that's happening today? Isso está acontecendo hoje em dia? Sure. Com certeza. Every leader is going to have that temptation. Todo líder vai sofrer desse tipo de tentação. And we see an almost impossible task. We look at what our resources are instead of God's resources. É uma tarefa quase impossível. Nós sempre estamos olhando para os nossos recursos em vez dos recursos de Deus. But if you're trusting on your strength and your resources, I promise you, you're not serving God. Mas se você está confiando nos seus próprios recursos e na sua própria força, com certeza, eu vou dizer para você, você não está servindo a Deus. You serve God in His strength and by use of His resources. Você serve a Deus através da força dele e usando os recursos dele. See, here's the real deception. Aqui está o verdadeiro engano. David didn't know where that's coming from. E Davi não sabia de onde isto estava vindo. He thought it was his thought. Ele pensava que estes pensamentos eram dele mesmo. That's the deception. Mas esta é a ilusão, o engano. Look at John 13:2. Olhe para João capítulo 13, versículo 2. Go ahead. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Now you say, well, he was a thief. Você pode dizer, ele era um ladrão? Yeah, he was, apparently. Sim, aparentemente ele era. But that's not the origin of his problem, Mas esse não é o X da questão. because the scripture clearly says it was the devil who put that thought into his mind. Porque a Escritura diz claramente que foi o diabo que colocou esses pensamentos no seu coração. When he realized what he did, he went out and hung himself. Quando ele tomou consciência do que havia feito, ele foi e se matou. Being a thief is probably what made him vulnerable. Ser um ladrão foi provavelmente o que o tornou vulnerável. Or look at the early church, Acts chapter 5, verse 3. Ou podemos olhar também para a igreja primitiva em Atos 5, capítulo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? See, when you read that passage, Quando você lê esta passagem, you'd probably say with me, você provavelmente concordaria comigo? Dear God, don't do that in our church next Sunday. Senhor, não faça isso na nossa igreja no domingo que vem. Who would survive? Quem sobreviveria? What was their great sin? Qual era o grande pecado que eles cometeram? Well, they only gave half of what they owned to the church. Eles somente deram metade do que eles possuíam para a igreja. If you sinned that bad, we'd have a revival in 6 months. Se você pecasse tão mal como eles pecaram, nós teríamos um grande reavivamento na igreja nos próximos 6 meses. That wasn't the sin. Isso não era o pecado. The sin was they gave half, allowing people to think it was all. Na verdade, o pecado foi que eles deram metade, mas permitindo que as pessoas pensassem que eles estavam entregando tudo. Now there is a capital offense. Isso era uma ofensa capital. That ranks right up there with incest and rape and murder. Isso é equivalente ao pecado de incesto, de estupro, de assassinato. Haven't you ever wondered about that passage? Você nunca pensou sobre esta passagem? Isn't this rather severe discipline? Não é uma disciplina muito severa? He struck them dead. Ele os matou. Why? Por quê?
Oh, he had to send a very clear message to the early church Ele precisava de enviar uma mensagem muito clara à igreja primitiva. because he knows what the battle is. Ele sabia o que a batalha era, If Satan can get into your life, marriage, and ministry, que Satanás pode entrar na sua vida, no seu casamento e no seu ministério and get you to believe a lie, e fazer com que você acredite numa mentira. he could exert some control over your life and your Ele marriage. pode exercer algum controle sobre a sua vida e seu casamento. Let's say I was a sick, devious person, Vamos dizer que eu fosse uma pessoa com pensamentos doentios and I got you this morning to believe a lie. e eu fizesse com que você, esta manhã, acreditasse numa mentira About God or yourself. sobre Deus ou sobre você mesmo. Would that have some negative effect on your life? Esta mentira teria algum efeito negativo sobre a sua vida? Sure it would. Com certeza. What if you believed a lot of lies? E se você acreditasse num monte de mentiras? You would go completely off the path. Você sairia completamente do caminho. And he is the father of lies. E ele é o pai da mentira. Who's our God? Quem é o nosso Deus? He's the spirit of truth. Ele é o Espírito da verdade. And you got to know the truth. E você precisa conhecer a verdade. This is true. Isto é verdadeiro. But there's something more going on than just a book. Mas existe algo mais acontecendo além deste livro. Jesus is the truth. Jesus é a verdade. I didn't fall in love with book. Eu I fell não- in love with God. Eu não me apaixonei por um livro, eu me apaixonei por um Deus. He is the word. Ele é a palavra. This is God's word. Essa é a palavra de Deus. But he is the word. Mas ele é a palavra. The goal is to know Christ, not just the book. O objetivo é conhecer a Cristo e não somente ao livro. And that's an important problem we'll talk about in our next session. Isso é um problema importante sobre o qual nós conversaremos nas nossas próximas sessões. Now, last night we talked about mental strongholds. Na noite passada nós falamos sobre fortalezas mentais, Things that have been raised up from the past. coisas que aconteceram no nosso passado, But then the language switches mas então a linguagem muda to the present tense. para o verbo presente. And we are now taking every thought captive. E estamos agora levando todo o pensamento cativo. Now, if that's my wife, tell her I'm busy. E se for minha esposa, diga para ela que eu estou ocupado. The Greek word for thought is the Greek word noema. A palavra grega para pensamento é a palavra noema. I'm certainly not trying to impress you Eu não estou querendo impressionar vocês, because my Greek is very poor. porque o meu grego é muito fraquinho. But I want you to see how this word is used in your Bible. Mas eu gostaria que você compreendesse como esta palavra é usada na sua Bíblia. Go back and look at 2 Corinthians chapter 2, verse 10 and 11. Vamos voltar e ler 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. 2 Corinthians chapter 2, 10 and 11. Yeah, 10 and 11, yeah. correto? Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Now that word noema is only used about 6 times in your Bible. Esta palavra noema só é utilizada umas 6 vezes na sua Bíblia. And here's another one. E aqui está uma delas. We are not ignorant of Satan's thoughts, actually. Nós somos ignorantes com relação aos pensamentos do diabo, na verdade. I apologize, I don't know what your translation says. Eu peço desculpas porque eu não sei o que a tradução de vocês diz. But English, it uses the word schemes or his strategies, kind of. Mas na tradução inglesa nós temos a palavra seus esquemas,
suas estratégias, seus ardis. But actually, it's the Greek word noema. Mas, na verdade, esta é a palavra grega noema. Now, I'm going to talk about forgiveness later, Mais tarde vou falar sobre perdão. but I want you to know that if you ask any of our staff around the world, Mas eu gostaria que vocês soubessem que se você perguntar a qualquer membro de nossa equipe ao redor do mundo, what gives Satan the greatest access to the church, o que dá a Satanás o maior acesso à igreja? we would all say unforgiveness. E todos dirão, a uma só voz, é falta de perdão. Almost every person that I deal with has a list of names of people they need to forgive. Quase todas as pessoas com as quais eu converso têm uma longa lista de pessoas que elas precisam de perdoar. If you can't help another person forgive another from their heart, Se você conseguir ajudar alguém a perdoar uma outra pessoa do fundo do coração, they're going to remain in bondage to the past. se você não conseguir fazer isso, essas pessoas vão permanecer escravizadas ao seu passado And they're not going to grow. e elas não crescerão. And probably the most important thing we do. E provavelmente a coisa mais importante que nós fazemos, Let me say it now, I'll say it again. deixe-me dizer agora e vou dizer novamente, When you forgive another person from your heart, quando você perdoa alguém do fundo do coração, it's the most Christ-like thing you'll ever do. é a coisa mais parecida com Cristo que você vai fazer na sua vida. Look at 2 Corinthians chapter 4, verses 3 and 4. Vamos olhar para 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus. Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Again, the same word noema is used. Novamente, a palavra moema é utilizada. Every use of this word has been again in a spiritual context. Toda a utilização desta palavra está situada num contexto espiritual. Now, how are we going to reach this world for Christ? How are we going to do that? Reach this world for Christ? Como nós vamos usar esta palavra para Cristo? If Satan has blinded the thoughts of the unbelieving. Se Satanás está trabalhando nos nossos pensamentos, Well, this is where prayer comes in. e é aí que entra a oração. You ever ask why evangelism is so hard? Você já se perguntou por que é tão difícil fazer evangelismo? You have the greatest thing in the world to give away. A melhor coisa do mundo que você pode dar a alguém Go up to somebody and ask a couple questions. vai a alguém e faça umas 2 ou 3 perguntas. How would you like to have all your sins forgiven and have eternal life? O que você acha de ter todos os seus pecados perdoados e ganhar a vida eterna? No, I'd rather have a candy bar. Não, eu prefiro uma barra de chocolate. That's the choice they're actually making. They don't know it, obviously. É uma escolha que estão fazendo, mas que na verdade eles não têm consciência dela. Every time the kingdom of God attempts to advance, there is going to be a counterfeit to try to stop it. Toda vez que o reino de Deus tenta avançar, haverá um contra-ataque para detê-lo. Look at 2 Corinthians chapter 11, verse 3 and 4. Vamos olhar para 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Again, the same word noema is used. Novamente, a palavra noema é utilizada. But just like Eve was deceived, so we can be. Da mesma maneira como Eva foi enganada, nós também podemos ser enganados. That was Jesus' concern in the high priestly prayer. Esta era a preocupação de Jesus na oração sacerdotal. And that's the Apostle Paul's concern. E também a preocupação do apóstolo Paulo.
that our eyes would move off of Christ onto something else. que os nossos olhos se desviassem de Cristo e focalizassem em alguma outra coisa. Now, the next verse is really interesting. O próximo versículo é realmente interessante. He says, if one comes and preaches another Jesus, Ele diz: se alguém vem e prega para você um outro Jesus, another means someone like that one. um outro significa algum como aquele. It's the same word that when Jesus said, I'm going to send you another comforter. É a mesma palavra que Jesus utilizou quando ele disse: eu vou enviar a vocês um outro confortador. So they're talking about the same historical Jesus, but preaching him another way. Ele está falando sobre o mesmo Jesus histórico, mas pregado de uma forma diferente. And here's how you define the cult. E é desta maneira que você define o chamado. The most important doctrine that you probably have is who is Christ. A doutrina mais importante que alguém certamente pode ter é quem é Cristo. He said, if you do not believe that I am he, you will die in your sins. Ele disse: se você não crer que eu sou Ele, você morrerá nos seus pecados. And so you look at somebody like a Mormon or a Jehovah's Witness E você então olha para alguém como um mormon ou uma testemunha de Jeová, who do not accept the Trinity or the deity of Christ, que não aceitam a trindade ou a deidade de Jesus, that Christ is just another God like you're going to be someday. que Cristo é um outro Deus como você será também um dia. What's going to happen? O que vai acontecer? You're going to end up with a different gospel, Você terminará com um evangelho diferente. and that's altogether different. Isso é diferente totalmente. It won't be a gospel of grace, it'll be a gospel of works. Não será um evangelho de graça, será um evangelho de obras. And you'll get an altogether different spirit. Então você vai ter um espírito completamente diferente, It won't be a Holy Spirit. que não será o Espírito Santo. And that actually, again, is happening all over the world. E isso também tem acontecido por todo o mundo. I had one of my former students brought a lady by to see me. Um dos meus alunos antigos trouxe uma senhora para me ver. She had just become a Christian a year earlier. Ela tinha se tornado cristã um ano mais cedo. She had been a Mormon in the past, Ela já havia sido mormon no seu passado, but she's plagued with suicide thoughts. mas ela via se debatendo com pensamentos suicidas. But she says, I want to get married, and I've been asked to be married, but I can't because I'm afraid I may commit suicide. Ela disse que ela foi pedida em casamento e queria se casar, mas estava com medo de cometer suicídio. Now, people like that sometimes can live a very good life. Algumas pessoas que são assim podem, às vezes, levar uma vida muito boa. They pretty much have the same standards of morality that we do. Eles provavelmente têm os mesmos padrões de moralidade que nós temos. So we're going through the steps to freedom. Então nós caminhamos através dos passos da liberdade. And we're going rather quickly. E nós estamos indo bem rapidamente. From a human perspective, she's lived a pretty good life Olhando sob uma perspectiva humana, a sua vida é uma vida boa. until we came to the last step. Então nós chegamos ao último passo. And all of a sudden she started to become afraid. E de repente ela começa a se tornar, a ficar com medo. I said, share me what's going on in your mind. E eu disse: o que está acontecendo na sua mente? You mean you don't see him there? Você quer dizer que você não o vê lá? I said, who? Eu disse: quem? My father standing right there. O meu pai, em pé ali. Now don't bother to look because you won't see a thing. Não se preocupe em olhar, porque você não vai ver nada. I said, tell me about your father. Eu disse: diga-me sobre o seu pai. I'm responsible for my father. Eu sou responsável pelo meu pai. Is that true? Isso é verdade? No. Não. We have a responsibility to one another, but not for one another. Nós temos uma responsabilidade com relação uns aos outros, mas não pelos outros. See, you probably don't know what happens when they go into their temples. Você provavelmente não sabe o que acontece quando eles entram em seus templos. They will baptize vicariously for the dead or be married for the dead. Eles vão batizar alguém representando os mortos ou vão se casar representando os mortos. Should they die without being married or being baptized,
then they're going to go to hell. Se eles morrerem sem se casarem ou ser batizados, provavelmente irão para o inferno, é o seu pensamento. So they actually believe that they are saving these people who died centuries ago. E, na verdade, estas pessoas acreditam que estão salvando estes seus parentes que morreram séculos atrás. They probably don't want you to know that. That's why you can't go in their temples. Por isso, provavelmente eles não querem que nós saibamos dessas coisas, então, por isso que eles não permitem que a gente vá nos seus templos. So she renounced all that, Então ela renunciou a tudo isto started to pray the prayer again. e começou a fazer a oração novamente. Grandmother shows up. A sua avó aparece. I said, tell me about your grandmother. E eu disse, diga-me, conte-me sobre a sua avó. I'm leading the family astray. Eu estou desviando a minha família. I said, who got your family into Mormonism? E eu disse, quem que colocou a sua família no mormonismo? It was that grandmother. Foi a sua avó. So she renounced that. Então ela renunciou a isto. And she actually walked off free. Então ela saiu dali livre. No more suicide thoughts. Não tinha mais pensamentos suicidas. Now, that was not her father in that room, and that was not her grandmother. Então não era o seu pai que estava naquela sala e muito menos a sua avó. Scripture says a great chasm exists between us and those who have died. A Bíblia diz que existe um grande abismo entre nós e aqueles que morreram. You cannot go to them and they cannot come to us. Você não pode ir a eles e eles não podem vir até nós. This is all spiritual deception. Tudo isso é uma ilusão, um engano espiritual. And here's a great story. E aqui temos uma grande história. This lady was a fifth generation descendant of Joseph Smith. Esta mulher era uma descendente da quinta geração de Joseph Smith, The founder of the Mormon faith. o fundador da fé mormon. She has 6 children. Ela tinha 6 filhos. 2 of them are on the mission field. 2 deles estavam no campo missionário mormon. She has a Jehovah Witness friend. Ela tem uma amiga que é testemunha de Jeová. She was trying to convince her friend that she was in a cult using the Bible. Ela estava tentando convencer a sua amiga que ela estava na chamado errado usando a Bíblia. This is the blind leading the blind. Na verdade, era um cego tentando conduzir a outro cego. But in her study, she realized she was in a cult. Mas nos seus estudos, ela descobriu que não estava no caminho. She went into a good evangelical church. The pastor led her to Christ. E ela foi para uma boa igreja evangélica e o pastor a conduziu a Cristo. Now you have a conflict in your home. Agora você tem um conflito na sua família. You got some kids on the mission field. Você tem alguns filhos no campo missionário mormon. She leads another one of her daughters to Christ. E ela conduz uma outra de suas filhas a Jesus. That daughter comes to Biola University where I taught. E essa menina vai para a Universidade de Balen, onde eu ensinava. She's a music major. E ela se gradua em música. But the head of that department called me in November. Mas o chefe daquele departamento liga para mim em novembro. She said, I have a student here that's going to fail the first semester. E diz para mim, eu tenho uma aluna aqui que vai ser reprovada no primeiro semestre. She can't even read her Bible. Ela não consegue nem ler a Bíblia. And so I met with her. Então eu me encontro com ela. And I heard her story. E eu ouço a história dela. And I asked her if she'd like to resolve this. E eu pergunto a ela se ela quer resolver aquilo. I always ask that question. Eu sempre faço essa pergunta. Nobody has ever said no. Ninguém nunca disse não. With your permission, then, I'd like to take you through these steps to freedom. Com a sua permissão, eu gostaria de conduzi-la através dos passos da liberdade. Now, this was the struggle. Esta era a luta, a dificuldade. At one time, she said, it's like you're asking me to choose between God and my family. Algumas vezes ela se sentia como eu estivesse pedindo a ela para escolher entre Deus e sua família. I said, you need to choose the truth to help your family. E eu disse para ela, você precisa de escolher a verdade para ajudar a sua família. Kept saying through the process, this isn't going to work. E ela falava ao longo do processo, isso não vai funcionar. I said, honey, it's going to work because God loves you. Eu dizia para ela, querida, isso vai funcionar porque Jesus te ama. At the end, she was just totally free. No final, ela estava completamente liberta. My secretary was sitting with us. Minha secretária estava sentada conosco. I said, why don't you go to the restroom and freshen up?
go to the bathroom. Freshen up. E eu perguntei, por que você não vai ao banheiro se refrescar? And take a good look at yourself in the mirror. E dê uma boa olhada para você no espelho. Do I look that bad? Eu estou aparecendo tão mal. I said, no, honey, you look that good. Não, você está aparecendo tão bem. She went in the restroom and looked in the mirror. Ela foi para o banheiro e se olhou no espelho. My secretary told me later. Minha secretária disse mais tarde. And said, why, I'm pretty. E ela perguntou, por que eu estou bonita? Her own perception changed even. A sua própria percepção mudou. And a month later, the chorale was singing a Christmas program. E um mês mais tarde, o coral estava cantando num culto cristão. Whereas before she couldn't even sing, now she's singing in the chorale. E antes ela não conseguia nem mesmo cantar, e agora cantava no coral. She looked at me and I went like this. E ela olhou para mim, eu fiz assim, She went. ela fez assim. The next summer, her father came to a conference and he found his freedom. A semana seguinte, o seu pai veio à conferência e ele também foi liberto. Now, how do we explain this? Como é que nós explicamos isto? People hearing voices, seeing things, As pessoas ouvindo vozes, vendo coisas, and you're sitting there, you don't hear it and you don't see it. e você está sentado aí, você não vê isso e você não ouve isso. How do you hear? Como você ouve? You have to have a sound source. Você precisa de ter uma fonte de som. That's a physical phenomena. Isso é um fenômeno físico. That's a compression and rarefaction of airwaves. Isso é Molecules. uma compressão e uma refração de ondas aéreas. You can't talk in outer space. Você não pode falar no espaço exterior. You need the medium of air to talk. Você precisa de uma mídia de ar para falar. And by this, the sound travels and hits your ears like a transducer, sends a signal to your brain. O som, ele viaja e acessa o seu ouvido através de uma espécie de transportador. How do you see? Como é que você vê? Well, you have to have a light source Você precisa de ter uma fonte de luz, reflecting off of a material object. refletindo um objeto material. And through the speed of light, it hits your optic nerve, sends a signal to your brain. Então, este sinal é emitido para a sua membrana óptica, que envia um sinal para o seu cérebro. Close that door, turn off the lights, you wouldn't see me. Feche aquela porta, apague a luz e você não vai me ver. Now, so what are they hearing? What are they seeing? Então, o que essas pessoas estão vendo? O que elas estão ouvindo? We wrestle not with flesh and blood. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. This is not a physical phenomenon. Não é um fenômeno físico. It's a spiritual one. É um fenômeno espiritual. There was nothing out there that they could naturally see. Não havia nada lá fora que naturalmente elas pudessem ver. So where's it coming from? Então, onde isto estava vindo? De onde isto estava vindo? Right here. Aqui mesmo. And that's why we miss it. E é por isso que nós perdemos isso. Now, the secular world sees that and hears about this. O mundo secular vê isso e ouve sobre isso. They're going to call you a mentally ill person. Eles vão chamar você de uma pessoa com problemas mentais. You're out of touch with reality. Você está fora da realidade. They are not. Mas eles não estão. What they're experiencing is very real. Mas a sua experiência é muito real. So am I the only one dealing with people who are hearing voices? Será que eu sou a única pessoa que lida com pessoas que ouvem vozes? Not at all. Com certeza não. Every psychiatrist is dealing with people who are hearing voices. Todos os psiquiatras lidam com pessoas que ouvem vozes. Most secular counselors are. A maioria dos conselheiros seculares também. They just explain it differently. Eles somente explicam esses fenômenos de forma diferente. Here's what you will hear from the world. Isso que você vai ouvir da palavra de Deus. Well, that's a chemical imbalance. Quando eu era um químico. Now Isso era um desequilíbrio químico. You have every right to ask an honest question. Você tem todo o direito de fazer uma pergunta legítima. Would you explain to me Você poderia me explicar how a chemical could produce a personality or a thought? como uma química pode produzir uma personalidade
ou um pensamento, or how my neurotransmitters could randomly create a thought that I'm opposed to thinking. e como os meus neurotransmissores podem criar um pensamento que eu não quero pensar. And you have a natural explanation for that? E você tem uma explicação natural para isso? What is it? O que é essa explicação? There isn't one. Não existe. This is what you will hear. É isso que você vai ouvir. I gave him antipsychotic medications and the voice stopped. Eu dei a ele são alguns remédios e as vozes pararam. Sure, so did everything else. Então, claro, e tudo mais parou. All you did was narcotize it. Tudo que você fez foi narcotizar a pessoa. And if you don't know this, you should know E se você não souber disso, você deve saber that's primarily why people drink and take drugs. que esta é a razão básica pela qual as pessoas bebem e usam drogas. They have no mental peace. Eles não têm paz mental. So you drown it out for a period of time. Então você consegue obtê-la por um período de tempo. What happens when you wake up the next morning? Mas o que acontece quando você acorda na manhã seguinte? You're a little worse than you were the day before. Você está um pouco pior do que o dia anterior. And now you also have an addictive problem. E agora você tem um problema de dependência. It happens in our homes. Isso acontece nas nossas famílias. A child comes into your room at night. Um filho vem para o seu quarto à noite. Mommy, there's something in my room. Mãe, tem alguma coisa no meu quarto. And what do? E o que nós fazemos? We go in the room with them. Nós vamos lá no seu quarto com ele. Honey, I looked in the closet and under the bed. There's nothing here. Querido, eu olhei dentro do armário, olhei debaixo da sua cama, não tem nada. Go back to sleep. Volte para dormir. Well, you're an adult. You saw something in your room? Você, quando estava no escuro, quando era criança, quando você era um adulto, você viu alguma coisa no seu quarto? Would you go back to sleep? Você voltaria para dormir? But I didn't see anything. Mas eu não vi nada. It's not out there. It's right here. Não está lá fora, está aqui. And that's why we miss it. É por isso que a gente não consegue enxergar às vezes. And why don't we know this? E por que nós não sabemos disso? Well, I can't read your thoughts. You can't read mine. Eu não posso ler os seus pensamentos e você não pode ler os meus. And people are not typically going to share with you those kind of thoughts going on in their mind. E normalmente as pessoas não vão compartilhar esse tipo de pensamentos que passa pelas suas mentes. You know, the Lord had an advantage because He knew what was on our thoughts and our minds. O Senhor tinha uma vantagem, porque Ele conhecia o que estava em nossos pensamentos e em nosso coração. When He would reveal that in the Gospels, Quando Ele revisava estas coisas nos Evangelhos, what was the assumption at that time by the Pharisees? qual era a suposição naquela época dos fariseus? You have a demon. Você tem um demônio. You understand what I just said? Você entendeu o que eu terminei de dizer? If people had that kind of knowledge about somebody at that time, they assumed it was a demon. It was coming from a Se demon. alguém tem esse tipo de conhecimento sobre os pensamentos de outro, eles suporiam que aquilo era um espírito demoníaco. All these mediums and channelers are saying some intimate things about you. Todas essas pessoas estão falando essas coisas íntimas sobre você. Where do they get that information from? De onde elas tiraram essa informação? Demons. Diabos, os médios, tiraram a informação do diabo. Anybody here have a prison ministry? Alguém aqui tem um ministério na prisão? How many think that these prisoners are hearing voices? Quantas vezes que esses prisioneiros ouvem vozes? Boy, unless they're committed Christian, every one of them are. A menos que eles sejam cristãos comprometidos, todos ouvem vozes. What's different about the people in prison and the people in your church? Será que é diferente, são diferentes as pessoas da igreja e as pessoas da sua igreja? The people in the prison will tell you they're hearing voices. The people in your church probably won't. A diferença é que as pessoas na prisão vão dizer para você que ouvem as vozes, mas as pessoas da sua igreja provavelmente não dirão. That's true, people. Isso é verdade, pessoal. Do you ever sit in a recovery ministry Você já fez parte de um ministério de restauração and hear statements like this? e já ouviu declarações como esta? Don't pay attention to that committee in your head. Não
Preste atenção nesse pensamento aí da sua cabeça. You got to get rid of that stinking thinking. Você tem que se livrar desses pensamentos nocivos. But none of these secular programs are going to tell you that's a spiritual battle. Mas nenhum desses programas seculares vai dizer para vocês que isto é uma batalha espiritual. Back in the States, we have liquor stores, Lá nos Estados Unidos nós temos lojas de bebidas and a sign up there will probably say spirits. e o sinal que está escrito em inglês é espíritos, é o nome, bebida em inglês, é espíritos. That's more true than they understand. É mais verdadeiro o que está escrito ali do que eles entendem. And then we have people talking about sports Então temos pessoas também que falam sobre esportes when he has problems. e quando eles têm problemas, Oh, he has his own demons. ele tem os seus próprios demônios. It's just become a euphemism, and it doesn't mean anything. Isso está se tornando um ufanismo, não tem nenhum significado mais. A lady asked me a question. Uma senhora me fez uma pergunta. Do you mean what I experienced was demonic? Você quer dizer que a minha experiência foi demoníaca? I said, what did you experience? Eu perguntei, qual foi a sua experiência? Well, she said, I was visiting my children on the mission field, Ela disse, eu estava visitando os meus filhos no campo missionário and I got malaria. e eu peguei malária. And I was so sick, I started to hallucinate. E eu fiquei tão doente que eu comecei a ter alucinações. Was that demonic? Isso foi demoníaco. I said, what did you hallucinate? E eu perguntei para ela, que tipo de alucinações você teve? Oh, Mickey Mouse, Pluto, Donald Duck. And Mickey Mouse, Pluto, Pato Donald. I said, what happened? Did you stop at Disneyland on your way to Indonesia? Eu perguntei, você começou na Disneylândia e foi parar na Indonésia? She said, well, yes. How did you know? E ela disse, sim, como você sabe? I said, man, that's just a natural thing. Isso é uma coisa natural, eu disse para ela. Those are images you already had in your mind. Essas são imagens que você já possuía na sua mente. And when you were so sick, the mind would just access whatever's there. E quando você estava tão doente, a sua mente começou a acessar o que quer que estivesse lá. It's like going to sleep at night. É como ir dormir à noite. The computer still runs, O computador continua rodando, or you're dead. ou então você está morto. But nobody's on the keyboard. Mas ninguém está controlando o teclado. Now, if you're typing away, you're not asleep. Então, se você estiver teclando, você não está dormindo. You only fall asleep when you take your hands off the keyboard. Você só cai no sono quando você tira as suas mãos do teclado. But since the mind continues to function, Mas como a mente continua a funcionar, it can randomly access whatever is there. ela pode acessar de maneira aleatória o que quer que estiver lá. That's why all your natural dreams are about people or places that you've already been to or know. É por isso que a maioria dos seus sonhos é sobre pessoas e lugares que você já conhece, já visitou. Now, the storyline can be rather creative, E a linha da história pode ser muito criativa. but it's just operating off of stored information. Você Just operating out of stored information. Você está operando com informações armazenadas. If your child sees a scary movie during the day Se o seu filho ver um filme de terror durante o dia and has a nightmare that night, e tiver um pesadelo aquela noite, it's probably just operating off of what you'd already put in there. ele provavelmente está operando com aquela informação que ele já colocou, armazenou na sua mente. But when people tell me about horrendous dreams and visions at night that scare them, Mas quando algumas pessoas me falam sobre sonhos horrorosos e pesadelos que os assustaram, assombraram durante a noite, things they've never seen before, coisas que nunca viram antes, coming from a different source. isso vem de uma fonte diferente. And to this day, across the board, when I've helped people, that stops. E até hoje, quando eu ajudei as pessoas na nossa equipe, essas coisas pararam de acontecer. Now, what do we do about all this? O que nós fazemos com relação a tudo How do we isso? actually find resolution to these problems? Como nós encontramos soluções para estes problemas?
Well, first of all, we have to be transformed by the renewing of our mind. Em primeiro lugar, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. There's no substitute for that. You have to know the truth. Não há substituto para isso. Você precisa conhecer a verdade. Colossians chapter 3, Colossenses capítulo 3, verses 15 and 16. versículos 15 e 16, diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Think of your mind like a coffee pot. Pense na sua mente como uma chaleira. You put the coffee in there Você coloca o café dentro dela. so you can see it, smell it, taste it. Você pode vê-lo, sentir o seu cheiro e provar dele. And then one day you come to Christ Então, quando essas pessoas vão para Cristo, and you say, boy, I'm going to clean up my mind. elas dizem: eu vou limpar a minha mente. The moment that you made that commitment, did it get better or worse? No momento em que você fez aquele compromisso, as coisas se tornaram melhores ou piores? Worse. Piores. Now, why is that? Por que isso acontece? If you're just giving in to tempting thoughts, it's no struggle. Se você está desistindo de pensamentos tentadores, não deveria haver dificuldade. The moment you decide to keep your mind pure is when you start to realize I'm in a battle. No momento em que você decide manter a sua mente limpa, é que você se dá conta que você está vivendo uma batalha. Now, beside the coffee pot is a bowl of ice cubes. Ao lado da chaleira tem um pote de cubos de gelo. And on it says the Word of God. E dentro e em cima dele está escrito Palavra de Deus. Now, I wish I could take the whole bowl and dump it in, but you can't. Você diz, eu gostaria de pegar este pote inteiro e colocar dentro, mas você não pode. But you could take one cube a day. Mas você pode pegar um cubinho por dia. Remember Psalm 119? Você se lembra de Salmo 19? How shall a young man keep his way pure? Como um jovem pode manter os seus caminhos puros? By keeping it according to thy word. Mantendo-o segundo a sua palavra. Thy word is truth. A sua palavra é a verdade. I've hidden his word in my heart. Eu escondi a sua palavra no meu coração. Now, you 119. keep doing that, Você continua fazendo isso, and after a while, you won't hardly even be able to smell, taste, or see the coffee. e daqui a algum tempo você já não vai praticamente conseguir ver, sentir o cheiro ou provar o café. It's still there, Mas está lá ainda. but it's getting diminished. Mas ele está diminuindo. You are slowly being transformed by the renewing of your mind. Você lentamente está sendo transformado pela renovação da sua mente. Now, that will work if you're doing one cube a day, Isso vai funcionar se você colocar um cubo por dia. but if you're doing one cube and then one Playboy, Mas se você colocar um cubo e um sachê de café, you're not going to make any progress. você não vai fazer progresso. It's going to be one step forward, one step back. Vai one ser step forward. um passo para frente, um passo para trás. You got to cut off the supply line. Você precisa de cortar a fonte. We're all in that struggle. Nós todos enfrentamos estas dificuldades. Think of it this way. Pense nisso desta maneira. When you come to Christ, you step through the door. Quando você veio a Cristo, você atravessou a porta. Who's the door? Quem é a porta? Christ is. Jesus. And you stepped out of the kingdom of darkness into the kingdom of God's beloved Son. E você deu um passo fora do reino das trevas e entrou no reino do Filho de Deus. And ahead of you is Christ. E à frente de você está Cristo. And we're to fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. E você tem que fixar os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. There's actually no obstacles in your path that will keep you from walking right towards Christ. Na verdade, não há obstáculos no seu caminho que vão impedir você de caminhar na direção de Cristo. Now the path starts narrow. Mas o caminho é
estreito. And it's like there's two-story buildings on both sides. É como se estivesse dois apartamentos com muitos andares em ambos os lados. And there are pimps trying to lure you in there. E há pessoas tentando trazê-lo para dentro deles. And people are accusing you of all kinds of things. E as pessoas estão te acusando de todo tipo de coisas. Now, we're all in that battle as well. E todos nós estamos enfrentando esta batalha. There's three responses to that. Há 3 respostas que podemos dar a isso. You step through the door, Você dá um passo até a porta, but you just believe it. You give into it. mas você acredita, você desiste. You're just sitting down. Você entra agora. Here's another response. Uma outra resposta. No, I'm not going in there. Não, eu não vou entrar aí. That's not true. Isso não é verdade. You can't make me do that. You can't make me do that. Você não pode me fazer isso. Fighting the good fight, right? Combatendo o bom combate, certo? No, he's actually losing it. Não, na verdade, é perdendo o bom combate. He's letting the devil set the agenda. Você está deixando que o diabo estabeleça a agenda. Put up the shield of faith Coloque a armadura da fé that wards off the fiery darts. e as armas do Espírito. Fix your eyes on Jesus and just keep walking. Coloque os seus olhos em Jesus e continue andando. And the path gets broader and broader and broader. E o caminho se torna mais largo e cada vez mais largo. I remember when I first came to Christ, Eu me lembro quando eu me entreguei a Jesus pela I primeira was an vez. aerospace engineer, Eu era um engenheiro aeroespacial. and I had been in the Navy for 4 years. E eu tinha servido a Marinha por 4 anos. Do I need to say more? Eu preciso dizer mais. I saw a lot of junk I wish I'd never seen. Eu vi muito lixo que eu gostaria de nunca ter visto. I said, I'm going to clean up my mind. E eu disse para mim mesmo, eu vou limpar a minha mente. And it got worse. E as coisas pioraram. Why is this so hard? Por que é tão difícil? And in a lot of cases, it's one step forward and one back. E às vezes é um passo à frente e um passo atrás. 3 steps forward, one back. 3 passos à frente, um passo atrás. 5 steps forward, one back. 5 passos à frente, um passo atrás. Don't stop, just keep doing that. Não pare, continue fazendo isso. I remember I went on a business trip for my company. Eu me lembro que eu saí numa viagem de negócios através da minha companhia. And at the airport was a whole pack of Playboy magazines. E no aeroporto tinha uma pilha de revistas Playboy. And it was like just trying to draw me in. E que estavam tentando me atrair. I could actually see other men struggling with that. Eu conseguia ver outros homens também enfrentando o mesmo problema. Then after a while I said, what are they doing there? E depois eu me perguntei, o que eles estão fazendo? That didn't happen overnight for me, but it took time. Isso não aconteceu da noite para o dia comigo, mas levou algum tempo. And now it holds almost no attraction at all. Agora, praticamente não existe nenhuma atração, It's still there if I open that door, mas ainda continua lá se eu abrir aquela porta. but I'm committed not to. Mas eu estou comprometido a não abri-la. The path gets broader and broader. E o caminho se torna cada vez mais largo. Prepare your mind for action. Prepare a sua mente para a ação. That's what Peter says in É o the que first chapter. Pedro diz no primeiro capítulo. Now, here's an important distinction. Aqui há uma distinção importante. Is there any place for sanctified imagination or visualization? Há algum lugar em que possamos santificar a imaginação ou a visualização? Sure, fix your eyes on Jesus. Certamente, foque os seus olhos em Cristo. Set your mind on the things above. Coloque a sua mente nas coisas que são do alto. It's okay to imagine yourself doing something if what you're doing is right and if you do it. Não tem problema nenhum imaginar-se fazendo alguma coisa se aquilo que você está fazendo é correto e se você concretizar esta ação. There's nothing wrong with visualizing yourself preaching God's word next Sunday in the power of the Holy Spirit. Não há nenhum problema em visualizar a si mesmo pregando a palavra de Deus no domingo que vem no poder do Espírito Santo. That's preparing your mind for action. Isso é preparar a sua mente para a ação. But it can easily go the wrong direction if you're not careful. Mas estas coisas podem se encaminhar para a direção errada se você não tomar cuidado. You can imagine yourself doing things, but if you never do them,
Você pode imaginar-se fazendo coisas, mas se você nunca as faz, you're going to end up in La La Land. você vai acabar na terra do lalala. Start living in an imaginary world. Você vai começar a viver uma vida imaginária. Children, for instance, will have sometimes imaginary friends. Às vezes, as crianças têm amigos imaginários. That's okay. That's part of their growth and their creativity. Isso não tem problema nenhum, é parte do seu crescimento, da sua criatividade. But if that imaginary friend is talking back to them, Mas se este amigo imaginário conversa com eles de volta, it's not imaginary. isso não é imaginário. And as a parent, you better find that out. E provavelmente, como pai, você deve tentar ver o que está acontecendo. But be very careful how you do that. Mas tenha muito cuidado da maneira como você vai fazê-lo. A music director and his wife took me out to lunch after a conference. Uma esposa de um músico me levou com sua esposa para almoçar depois de uma conferência. So this week changed our whole home. E ele disse o seguinte: esta semana mudou o meu lar por inteiro. For the last 3 months, our child has been telling us something's in her room. Pelos últimos 3 meses, nosso filho tem dito para nós que tem alguma coisa no seu quarto. Of course, we did what you said. We told her to go back and go to sleep. É claro que nós fizemos o que você disse. Nós dissemos para ele para voltar e para ir dormir. But last night we told her, Mas na noite passada nós dissemos para ela: honey, you have Jesus in your life. querida, você tem Jesus na sua vida. And greater is he who is in you than those who may come in your room. E maior é Ele que está com você do que aqueles que podem entrar no seu quarto. And in Jesus' name, you can tell them to leave. E no nome de Jesus, você diga que eles saiam. Last night, our child didn't wake us up for the first time in 3 months. E na noite passada, a nossa filha não nos acordou pela primeira vez em 3 meses. We actually went into her room in the morning. She was still asleep. E na verdade, nós fomos no seu quarto de manhã e ela ainda estava dormindo. And when we woke her up, she said, E quando nós a acordamos, ela disse: they came in my room last night. eles vieram ao meu quarto na noite passada. I told them to get out in Jesus' name, and they left. E eu disse para eles que eles saíssem no nome de Jesus e eles saíram. Now that little girl will know from now on that greater is he that is in her than he that is in the world. E essa menina vai saber de agora em diante que é maior aquele que está nela do que aquele que está no mundo. The school asked me to talk to a 6-year-old boy. Uma escola me pediu para conversar com um menino de 6 anos. He seemed fine in the classroom. He was okay in the classroom. Ele estava saindo bem na escola. But he would go out in the playground and pick a fight. Mas quando ele ia para o pátio, ele começava a brigar. Of course, they disciplined him. É claro que eles o disciplinaram. When I sat down, I asked him a question. Quando eu me sentei, eu fiz uma pergunta a ele. Son, do you have like thoughts in your mind telling you to fight like that? Meu filho, você tem pensamentos na sua mente que te fazem brigar assim desse jeito? Yes, and the only way I can get him to stop if I just do it. Eu tenho sim, e nada pode fazê-los parar se eu não brigar. I had a doctor who had a son Um médico tinha um filho who heard thumping on his wall. que batia nas paredes, He went in the boy's bedroom and there were scissor marks pounded in the wall. e ele foi no seu quarto e havia marcas de tesoura nas suas paredes. The boy wouldn't admit to it. E o menino não admitia que era Then he ele. started to cut up clothing in the house. Então ele começou a cortar as coisas na casa. Of course, being a doctor, you know where he's going to go. E claro que, sendo um médico, você sabe onde isso vai parar. $200,000 later, $200 mil mais tarde, someone gave him the bondage breaker. alguém deu a ele um libertador de escravidão. Could this be what it is? Isso poderia ser assim? So instead of disciplining him, he asked him a question. E, ao invés de discipliná-lo, ele fez a seguinte pergunta a ele: Son, do you have like a thought or like a voice in your head telling you to do this? meu filho, você tem como que uma voz, um som na sua mente dizendo para você fazer isso? Yeah, Daddy, and if I don't do it, they said they would kill you. Sim, pai. E se eu não fizer isso, eles vão matar você. The little boy thought he was saving his dad's life. Na verdade, o menino pensava que estava salvando a vida do seu pai. At a seminary student, his 3rd child did the same thing.
E no seminário, o terceiro filho de uma pessoa fez a mesma coisa. He said, if I hadn't heard your talk, I would have just doubled the discipline. Se eu não tivesse ouvido você falar, eu teria dobrado a disciplina. The good thing about children is they will probably tell you. A boa coisa das crianças é que provavelmente elas vão contar para você. They have nothing to hide at that stage. Eles não têm nada para esconder. And now, two things about the mind we need to know. Duas coisas sobre a mente que nós precisamos de saber. You're never to direct it inwardly. You're not to direct it inwardly. Você não pode dirigi-la interiormente, Nor passively. nem passivamente. You direct your thoughts externally and actively. Você dirige os seus pensamentos externamente e ativamente. You can invite God to search your heart and try your ways and see if there's any hurtful way within you. Você pode pedir que Deus ele prescrute o seu coração e buscá-lo. Look at, think of 1 Corinthians 14. Olhe para 1 Coríntios capítulo 14. He said, if you sing with your spirit, you shall also sing with your mind. Ele diz, se você canta com o seu espírito, você também deve cantar com a sua mente, na sua mente. If you pray with your spirit, you shall also pray with your Se mind. você ora no seu espírito, você também deve orar na sua mente. God never bypasses your mind. Deus nunca corta o caminho da sua mente. The occult does. O oculto faz isso. In your evil, be like little children. O diabo é como Be like little, but in your thinking, be mature. na malícia seja como crianças pequenas, mas no seu pensamento seja maduro. Think, therefore, as to have sound judgment. Pense então para ter um julgamento saudável e sábio. You're transformed by the renewing of your mind, not by bypassing it. Você é transformado pela renovação da sua mente, não tomando um atalho que não passe por ela. Look at Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Vamos olhar em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Yeah, 6 and 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 6 and 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. It will guard your heart and your noema. Vai guardar o seu coração e a sua noema. Now he says, don't be anxious, means don't be double-minded. Quando ela diz, não andem ansiosos, significa não tenham a sua mente dúbia. You become single-minded by turning to God. Você se torna de unicamente um único pensamento voltando-se para Deus. Is that enough? Isso é suficiente? No, read the next verse. Não, leia o próximo verso. 8. 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. That's my responsibility. Esta é a minha responsabilidade. I've got to choose to think the truth. Eu preciso escolher pensar sobre a verdade. Is that enough? Isso é suficiente? No. Não. Read the next verse. Leia o próximo versículo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Do the right thing. Faça a coisa certa. Do the pure thing. Faça a coisa pura. Just thinking about it's not enough. Somente pensar sobre estas coisas não é o bastante. You just think about something, you'll retain maybe 20%. Se você somente pensar sobre algo, você vai reter cerca de 20%. If you think and do it, you will retain about 80%. Se você pensar e se você fizer a coisa, você vai reter aproximadamente 80%. Now, should I rebuke every negative thought? Então, eu devo repreender todo pensamento negativo? No. Não. You just let the devil set the agenda.
Você está deixando o diabo estabelecer a agenda. We are not called to dispel the darkness. Nós não somos chamados para dissipar as trevas. We're called to turn on the light. Nós somos chamados para acender a luz. Now, for the next 5 minutes, Então, pelos próximos 5 minutos, don't think about how bad you have to go to the bathroom. não pense sobre a vontade que você está de ir no banheiro. Don't think that. Não pense sobre isso. And don't think any lustful thoughts. E não pense em nenhum pensamento de luxúria. Does that work? Isso funciona? No. It doesn't work. Não funciona. You keep choosing the truth. Você deve continuar escolhendo a verdade. You keep living the right way. Você deve continuar vivendo do jeito certo. And it starts to work out in your experience. Isso começa a funcionar na sua experiência. Now, this is very subtle stuff. Isso é uma coisa muito sutil. An undergraduate student who's 55 years old. Estudante universitário tem 55 anos de idade. His wife divorced him, so he came to Christ. A sua esposa divorciou dele, então ele aceitou Jesus. He wanted to serve God. E ele queria servir a Jesus. And I saw him following my speaking engagements around. E eu percebo que ele está me acompanhando nos lugares em que eu vou palestrar. Now, I didn't know him because I taught at the graduate level. Eu não o conhecia porque eu ensinava no curso de pós-graduação. But one day he came to see me. Mas um dia ele veio me visitar. He said, Dr. Anderson, I can't study anymore. E ele disse, Dr. Anderson, eu não consigo mais estudar. When I try to read my Bible, I get tingling sensations in my body. Quando eu começo a ler a minha Bíblia, eu tenho sensações de arrepio no meu corpo. I said, well, tell me about your walk with God. Então me fale sobre a sua caminhada com Deus. I have a very close walk with God. Eu tenho uma caminhada muito íntima com Deus. I said, what do you mean by that? E eu disse, o que você quer dizer com isso? Well, when I leave here, Bem, quando eu saio daqui, I'll ask God, where do you want me to eat? e eu pergunto a Deus, onde é que o Senhor quer que eu coma? You know, McDonald's comes to mind. E McDonald's vem à minha mente. So I get to the counter. Então eu vou lá para o balcão. What do you want me to buy? O que o Senhor quer que eu compre? Big Mac. Big Mac. Now, let me promise you something. Deixa eu dizer uma coisa para você. If that happens more than once, Se isso acontece mais de uma it's vez, not God. não é Deus. He's a better nutritionist than that. Ele é um nutricionista melhor do que o McDonald's. He'd gotten up the last 3 Sundays in the morning and asked God where to go to church. E ele acordou nos últimos 3 domingos pela manhã e perguntou a Deus em que igreja deveria ir. And ended up in a Mormon church. Então ele foi para a igreja do Mormon. But he thinks he's paying attention to the voice of God. Mas ele acha que está ouvindo a voz de Deus. He's being deceived. Ele está sendo enganado. He came to a conference like this and he found his freedom. E ele veio para uma conferência como esta e foi liberto. He came up afterwards with tears in his eyes. Depois ele veio com lágrimas nos seus olhos. He said, I'm free. Ele disse, eu estou livre. One of our faculty's wives, Uma esposa de um dos nossos professores da universidade, very pious couple, um casal muito piedoso, godly people. pessoas de Deus. She gets pneumonia. Ela tem pneumonia Took 1.5 liters of fluid out of her lungs. e ela tirou 1,5 litros de fluidos dos seus pulmões. Then he found the cancer. Então ela teve câncer. I went on my summer tour. E eu fui numa viagem de verão. When I came back, he called me. Quando eu voltei, ele me chamou. Could you come over and talk to my wife? Você pode vir e conversar com minha esposa? She's just fearful. Ela está com medo. So I talked to her alone. Então eu fui à sua casa. We have a little bookmark with that list of who we are in Christ. Eu tenho um livro que diz quem nós somos em Cristo. She said, you gave that to me 2 years ago. E ela disse para mim, você me deu ele 2 anos atrás. I want you to know that's held me together for 2 years. E eu quero dizer para vocês que isso me ajudou a me manter de pé por 2 anos. She said, but Neil, I'm not sure I'm a Christian. Mas ela me disse, Neil, eu não tenho certeza se eu sou uma cristã. I said, well, honey, if you're not a Christian, I'm in deep trouble. E eu disse para ela, querida, se você não é cristã, eu estou com um problema muito sério. Why would you think that? Por que você
pensaria desse jeito. Well, I go to church and I have these blasphemous thoughts Eu vou para a igreja e eu tenho esses pensamentos estranhos, and lustful, condemning thoughts. pensamentos de condenação, pensamentos de luxúria. I said, honey, that is not you. E eu disse para ela, querida, isso não é você. Did you want to think that thought? Você queria pensar este tipo de pensamento? No. Não. Then why do you think it's yours? Então, por que você acha que eles são seus pensamentos? No other explanation had ever been given to her. Na verdade, eles nunca foram, eles foram dados a ela. Within a half an hour, because of her maturity, she was totally out of that. Em meia hora, por causa da sua maturidade, ela estava totalmente fora daquela situação. Why was she afraid? Por que ela estava com medo? Well, if those are my thoughts, what would she conclude about herself? Se aqueles eram os meus pensamentos, o que ela pensaria sobre ela mesma? How could I be a Christian and have these thoughts? Como eu posso ser uma cristã e ter esse tipo de pensamento? She's facing the prospect of death, Ela estava enfrentando a perspectiva da morte, but when she was freed from that, mas quando ela se sentiu livre daquela situação, no more fear. ela não tinha mais medo. And she lived for 2 years. Ela viveu por mais 2 anos. But every testimony at her funeral was the last 2 years of her life. Mas todos os testemunhos no seu funeral foram sobre os últimos 2 anos da sua vida. She became the number one person for people to go to on campus who had those kind of problems. Ela se tornou a pessoa número 1 que as pessoas procuravam no campus da universidade que tinham esse tipo de problemas. Now, these struggles are the same all over the world. Essas dificuldades são as mesmas em toda parte do mundo. If I could show you a way where you never lose control, Se eu pudesse demonstrar para você uma forma de nunca perder o controle, when you sit down and help a person quando você senta e ajuda alguém, and they walk out with a peace of God that passes all understanding, e essa pessoa sai com a paz de Deus que excede o nosso todo o entendimento, would you be interested in that? você estaria interessado nisso? That's what this next 2 days are all about. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos 2 dias. Does God want you free? Deus quer que você seja livre? It's for freedom that Christ set you free. É pela liberdade que Jesus te libertou. I estimate that about 5% of our Christian community are living a free, productive life in Christ. Eu estimo que what's the percentage? 5%. Que 5% da nossa comunidade cristã vive uma vida de liberdade. And that's a tragedy. Isso é uma tragédia. That's the birthright of every child of God, to be alive and free in Christ. É um direito de nascimento de todo filho de Deus viver uma vida cristã de liberdade. É isso. Eu creio que você quer ser... E eu creio que você quer ser livre em Cristo. Nós não queremos fazer parte desses 5%, amém? Para isso eu queria que você pensasse que nós somos chamados, como o Dr. Neil Anderson falou, para acendermos a luz e andarmos na verdade, amém? Algumas vezes eu creio em algumas mentiras, e essas mentiras às vezes me deixam presas. Talvez isso aconteça com você. Eu queria que você pensasse agora, antes da gente sair para o intervalo, no que você tem colocado os seus olhos. No café ou na revista Playboy? No café, na térmica ou em alguma outra coisa, tipo pensamentos negativos? Para um pouquinho, escreve aí na sua apostila. No que você tem colocado os seus olhos? Escreve aí, a sua apostila é sua, ninguém vai olhar. Após você responder no que você tem colocado os seus olhos, talvez isso tenha te paralisado. Dr. Neil Anderson falou, não pare. Talvez algumas situações que você já deu 2 ou 3 ou até 5 passos para frente te faz dar um passo para trás. Às vezes temos a tendência de que esse passo para trás nos paralisa e a gente tem vontade de desistir.
E alguns de nós desistem. O que tem feito você dar um passo para trás? Não pare. Escreve aí. O que tem feito você dar um passo para trás? Após você ter identificado onde estão os seus olhos e o que tem feito você dar um passo para trás, eu gostaria que você ficasse em silêncio agora. E você entregasse essas coisas ao Senhor. Se você quiser orar com a pessoa do seu lado, nós temos 5 minutos. Você pode orar com essa pessoa. Mas antes disso, eu quero orar com você. Eu gostaria que a equipe do MAP e a equipe do Rever também ficasse sempre pela frente aqui. Porque se você precisar de uma oração, nós estamos aqui. Pastor Odinal, Pastor Marinho, Pastor Ari, a equipe toda do Rever. Porque se você não consegue ir para o intervalo, pensando nisso que tem te paralisado, peça para um de nós estarmos orando com você. Mas eu quero orar com você. Depois você fica em silêncio, ora, entregue isso ao Senhor, a sua